Beleza, pessoal? Conforme nós combinamos, tá? A prof tá gravando esse vídeo para que vocês possam ver bem de pertinho a correção da 41 e daí, consequentemente, da 42, tá bom? Então, olha só, para nós medirmos os ângulos, certo? Os ângulos externos do triângulo. Olha só. O meu transferidor tem as duas linhas, tem o encontro das duas linhas, certo? Ó, vou deixar ele aqui na partezinha branca para você ver bem, tá? O meu tem esse encontro das duas linhas. A maioria dos transferidores de vocês, quem eu estava ajudando em sala de aula, tem só a linhazinha em pé, tá? Só a vertical. Não tem problema. O importante é que você posicione, tá? Seja uma linha que nem a da prof, que tem um sinalzinho de mais, ou se a tua tiver só a linha, alguns tem só um pontinho, tá? Você tem que, ó, aqui tá o vértice desse ângulo que nós vamos medir. Eu vou medir o ângulo A, certo? O ângulo A, ele tá aqui, ó, ok? Aqui é o vérticezinho. Então, eu posiciono o meu transferidor bem no vértice do ângulo, ó, botei ele no vértice, onde fica o sinalzinho, onde o meu vertical e o horizontal se encontram. Posicionei bem no vértice do triângulo. Alinhei aqui, ó, bem alinhadinho com a lateral do triângulo. E agora eu preciso ver onde essa linha pontilhada tá batendo aqui no meu transferidor. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou prolongar essa reta, tá? Lembra que toda reta ela é matematicamente prolongada infinitamente. Então, eu posso vir aqui e aumentar essa reta para que ela já chegue bem certinho ali no meu transferidor e assim eu confira com exatidão o tamanho desse ângulo. Então, olha só. Como eu estou alinhando ele pelo zero aqui, o zero está do lado de fora, então eu tenho que vir fazendo a contagem aqui por fora, ó. E a reta chegou no 120, então meu ângulo A, ó, vou preencher aqui na tabela, tá? O meu triângulo, o ângulo A está valendo 120, ok? 120 graus, tá? Não esquece de colocar ali a bolinha do grau. O ângulo B, então aqui, ó, tô colocando o encontro das minhas duas retas bem no vértice, alinhei aqui o lado do triângulo, ele tá batendo no zero, então eu tenho que ver onde esse outro lado vai bater. Então, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Vou prolongar a minha reta, a gente pode fazer isso, porque elas são prolongadas infinitamente. Essa é a característica de uma reta, certo? Então, alinhei, coloquei o vértice, alinhei com a lateralzinha do triângulo, tá? Ó, como eu alinhei pelo zero aqui no lado de fora, então minha contagem vem aqui no lado de fora, ó. Novamente tá dando no 120. Então, meu ângulo B também vale 120, certo? O ângulo B do triângulo ainda. E agora o ângulo C do nosso triângulo, tá? Certo? Coloquei aqui, ó, o vértice do triângulo. Tô alinhando pelo zero agora por dentro. Então, agora eu venho na contagem por dentro e tá aqui o 120 novamente, tá? Então, o ângulo C também tem 120. Preenchemos aqui na tabela. E como o nosso triângulo tem apenas os ângulos A, B e C, D, E e F não tem, a gente deixa o lugarzinho anulado. Somamos 120 mais 120 mais 120, total 360. Mas, prof, você ficava dizendo que os ângulos de um triângulo sempre somam 180, os internos, certo, pessoal? Os ângulos internos do triângulo somam 180. Aqui a gente trabalhou com os externos, beleza? Ok. O segundo que a nossa tabela pede é o quadrilátero, tá? Ó, o quadrilátero é a figura amarela, que tem apenas 4 lados e 4 ângulos, certo? Não é a figura azul. A figura azul é o pentágono que nós vamos fazer depois. Então, quadrilátero, o ângulo A. Gente, eu já vou prolongar essas retas, tá? Que isso já vai aí facilitar a nossa vida. Então, eu já vou prolongar todas essas retas que nós vamos precisar de todas elas prolongadas para poder verificar. Fui para cima da roxinha, mas depois eu apago, tá? Não se preocupem com isso. Por isso que a prof sempre diz que é importante trabalhar com lápis, tá? Depois a gente faz aqui o risco mais fraquinho, depois a gente pode apagar, ok? Então, ó, o ângulo A agora fica até mais rápido para a gente medir, certo? Ó, posicionei aqui no ângulo A bem direitinho, o vértice dele no encontro das minhas retas, alinhei pela lateral. E aqui, ó, se você ver, se eu conseguisse, o meu livro termina, tá, gente? Por isso que vem só até aqui, mas, ó, 75 graus o ângulo A, certo? Do quadrilátero, ó, 75 graus. O ângulo B, vou girar meu livro um pouquinho, tá bom? Isso que é o bom do livro, né? Lembra que eu comentava na sala de aula? A gente pode girar o livro, não tem problema nenhum. Então, aqui, pronto, ó, alinhei pelo vértice do ângulo, pela lateral, o zero tá aqui, então a gente tá contando ele por fora, tá? Ó, ele tá entre o 100 e o 110, bem aqui no 105, tá bom? Então, nosso ângulo B está valendo 105. O ângulo C,
Coloquei o vértice, coloquei aqui o encontro das minhas retas do transferidor no vértice do nosso quadrilátero, alinhei pela lateral do quadrilátero, o zero tá aqui para fora, então a gente vem de novo contando por fora, ó, bem no 75 novamente, ok? Então, o ângulo C do quadrilátero também vale 75. E agora o ângulo D. Estou alinhando aqui o encontro das minhas duas retas pelo vértice do ângulo externo do quadrilátero. Essa aqui eu vim pela lateral do quadrilátero, nosso zero está aqui fora. Então, ó, a reta está vindo aqui, ó, de novo entre o 100 e o 110, tá? Aqui no 105. Então, nós temos aqui o ângulo D também como 105. Quando você soma, ó, se eu já colocar aqui, ó, 75 com 105, 180. Aqui também, 75 mais 105, 180, e 180 mais 180, 360 graus. Nós estudamos no nosso livro, né, que sempre a soma dos ângulos externos de um polígono dará 360 graus, beleza? Ok, pessoal, vamos agora então calcular aqui os ângulos externos do pentágono, certo? Ó, como fizemos antes, já vou prolongar as retas, tá? Que já vai facilitando nossa vida, fica mais rapidinho, ok? Pô, você tá com as costas da régua, gente, dá pra ser até com as costas do transferidor, tá? Às vezes você não tá com a régua junto, tá só com o transferidor, não tem problema, usa as costas dele. Ok, pessoal, já alongamos as retas. Então, agora é só nós verificarmos a medida dos ângulos, certo? Posicionamos, então, aqui o nosso transferidor, certo? Nosso ângulo A, então, está medindo 96 graus, ok? Se a gente for fazer assim, bem criteriosos, 96 graus nosso ângulo A. Nosso ângulo B está com 85 graus, certo? Ó, posicionamos aqui, tá passando bem em cima aqui do 85. Nosso ângulo C. Então, nós temos aqui, ó, no vértice, alinhado aqui pelo zero com a reta. Então, a gente está medindo por fora, certo? E nós vamos aqui até o 75, certo? 75 graus. O ângulo D, posicionamos aqui no vértice do ângulo, alinhamos pela lateral do pentágono, certo? E então, nós ficamos aqui, ó, vindo calculando aqui por fora, e nós chegamos aqui no 27 graus, ok? E agora o ângulo E, pronto, alinhamos o vértice, alinhamos essa reta que nós já prolongamos. Como agora a gente está alinhando aqui, ó, por dentro, tá? Então, a gente vem aqui por dentro e a gente vê que ele está no 77. 77 graus. Quando nós somamos 96 mais 85 mais 75 mais 27 mais 77, nós chegamos aí na soma de 360, beleza? Muito bem, pessoal, para nós fazermos o hexágono, tá? Então, já vou começar aqui prolongando as retas. Sejam cuidadosos ao prolongar as retas, tá? Para que elas fiquem realmente no sentido... Queridos, olha aqui, ó, principalmente no sentido da lateral da figura, tá? Se não der tão certinho com pontilhadinho, não é problema. Mantenha, dê preferência para a lateral da figura. Você verá que aqui fica mais difícil, porque ele está muito na bordinha do livro, muito perto dessas molinhas. Mas nós vamos fazer o que for possível, tá? A gente sempre dá um jeitinho. Então, nós já estamos aqui concluindo. Ok. Muito bem, queridos. Então, aqui, para nós medirmos o ângulo A, estou alinhando o vértice, a lateralzinha no zero. E você vê aqui que a nossa reta não chegou ao 40, tá? Ela ficou ali no 39, ok? Então, vamos anotar aqui, ó, 39 graus, nosso ângulo A do hexágono, certo? O ângulo B, então, queridos, ó, bem alinhado aqui pelo vértice, alinhamos aqui com a lateral do hexágono, estamos aqui no zero, a contagem vem por fora e a gente chega aqui a 87 graus. O nosso ângulo C, vou deitar aqui o livro um pouquinho, tá? Alinhamos aqui, ó, o vértice, alinhamos com a lateral do hexágono e nós temos aqui, então, 52 graus, certo?
Ficou aqui pela molinha do livro, tá? Mas 52 graus. O ângulo D, já vou ir mais rapidinho, tá, pessoal? Ó, chegamos aqui no 38, ele não chegou nem no 39 dessa vez, tá? Ele parou aqui um pouquinho antes, tá bom? Então, 38 graus. O ângulo E, então, olha aqui, ó, alinhamos, tá? E nós chegamos, então, aqui em 64 graus, tá? Ele não chega bem no 65, ele fica um pouquinho antes ali, 64 graus. E o nosso ângulo F, agora sim a gente pode deixar o livro em pezinho, tá? Vértice, alinhado aqui com o prolongamento da reta, agora a gente está contando por dentro, porque o zero está por dentro, certo? E ele dá exatamente aqui em 80 graus. Quando nós somamos 39 mais 87 mais 52 mais 38 mais 64 mais 80 graus, a gente chega aí no total de 360. Lembrando que sempre, a soma dos ângulos externos de um polígono dará 360 graus, ok? Agora nós veremos no 42 sobre os ângulos internos, tá? Só que agora a gente vai ver mais rapidinho e a gente não vai mais usar o transferidor, a gente não vai medir. A gente vai usar conta de menos, tá bom? Por que conta de menos? Porque nós sabemos que os ângulos, ó, vem aqui no triângulo comigo, analisa, ó, o ângulo interno e o ângulo externo são suplementares, isso é, os dois juntos, a soma deles dá 180 graus. Então, se nós já sabemos que o ângulo externo é 120, quanto que é 180 menos 120? Ah, prof, é 60 graus. Ah, então tá aqui, ó, a gente sabe que esse ângulo interno é 60. Como o ângulo B, o externo, também é 120, então o interno também é, ó, se o externo também é 120, o interno também será 60, tá? Isso vai acontecer com os três ângulos, pessoal, até porque a gente está tratando de um triângulo equilátero, certo? Três lados iguais, três ângulos iguais, tá? E a soma deles, 60 mais 60, dá 180 graus. A gente já conhece essa regrinha, que sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo dará 180 graus, ok? Caso contrário, a gente fez algo de errado, né? Do quadrilátero, tá? Ó, o ângulo A é 75. Ah, então o seu suplementar, tá? Ó, o ângulo A é 75. Então, o suplemento dele é 105, ok? Com o ângulo B, que era um ângulo de 105 graus, o suplemento dele é 75. Depois, então, a situação vai se repetir, né, pessoal? O ângulo C era 75, então o interno é 105, tá? E o ângulo D, tá? Que era de 105, o interno será de 75. Quando você soma 105 mais 75 mais 105 mais 75, 360 graus. O pentágono, 180 menos 96, dará 84. Vou tentar fazer pequenininho aqui, tá bom? 84 graus. Mais 85. 180 menos 85, 95. Depois nós temos aqui 75 graus. Então, 180 menos 75, 105 graus. Mais 27 graus, certo? Então, 180 menos 27, 153. Mais 77 graus, então, 180 menos 77 mais 103 graus, ok? Quando nós somamos 84 mais 95 mais 105 mais 153 mais 103, 540 graus. Pessoal, a regra dos 180 só vale para o triângulo, tá? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre dará 360. De um pentágono sempre dará 540, ok? De um hexágono sempre dará 720. Por isso que a prof até deixou aqui, porque se não desse esse cálculo, se a soma não bater com esse valor, a gente fez coisa errada, tá? Então, vamos lá, ó. Qual é o suplementar de 39? Ah, é 141, que eu vou fazer em duas linhas lá já, senão não vai dar certo, tá? Olha só, qual é o suplementar de 87? 93.
Qual é o suplemento de 52? 128. Qual é o suplemento de 38? 142. Qual é o suplemento de 64? 116. Qual é o suplemento de 80? Essa tá fácil, né, pessoal? É 100. E quando nós somamos todos esses ângulos internos, a gente chega aí em 720. Belezinha, queridos? Então, nós vamos seguir agora na correção dos próximos exercícios, tá? Esse nós fizemos em vídeo aí para você poder visualizar bem, entender bem como é que a gente faz a medição dos ângulos dos nossos polígonos. Beleza? Continua estudando, continua se dedicando e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!